Às vezes a gente investe em cursos, em conhecimentos, mas continuamos com dúvidas básicas a respeito de como avaliar, como montar um ambiente terapêutico, como montar um plano terapêutico e também como alinhar as nossas expectativas com as da família. Eu preparei essa aula para te ajudar a virar essa chavinha que às vezes a gente tem muita dificuldade de girar, que te dificulta pôr em prática esses conhecimentos, que te trava na hora de avaliar e de montar um plano terapêutico ou mesmo de estabelecer um bom relacionamento com as famílias. Gente, ter um bom relacionamento com as famílias faz tanta diferença em nosso tratamento. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa informar para essas famílias o que nós estamos fazendo, qual que é o nosso objetivo no tratamento e por que elas devem participar tanto dos tratamentos. Eu tenho uma experiência que é a seguinte: quando a família sabe o que nós estamos fazendo, qual que é o nosso plano de tratamento, elas interagem muito melhor conosco e com as crianças. Elas valorizam muito mais o nosso trabalho porque elas enxergam o real valor dele. Isso é muito confortável para nós, porque aí a gente tem a certeza que nós estamos prestando um serviço de qualidade, um trabalho realmente efetivo e que tem um resultado. Eu demorei muitos anos, alguns anos, para identificar o que me travava nos tratamentos. Sofri muito, mas não me conformei com isso. Eu não descansei até encontrar as causas tão básicas que eu tinha dúvidas com relação ao tratamento, aos tratamentos. Só depois de muita análise a respeito do meu trabalho como profissional, como terapeuta ocupacional, é que eu pude interagir melhor com as famílias e conseguir um resultado realmente satisfatório do meu trabalho. Hoje eu tenho 37 anos de prática clínica e mais ou menos 25 que eu mudei a minha forma de tratar. E olhando para trás, eu falo, realmente foi uma divisão de águas na minha carreira. Então, se volta e meia você tem dificuldades em montar um ambiente terapêutico, em estruturar um plano terapêutico e atividades terapêuticas, dificuldades em fazer os relatórios e avaliar os pacientes, insegurança com relação aos resultados que você tem obtido, que não têm sido satisfatórios, que você sabe que os seus pacientes poderiam evoluir muito mais do que estão. Se você tem necessidade de melhorar o seu relacionamento com as famílias, inclusive de passar para elas informações mais eficientes para que ela possa entender desse trabalho, e se você tem medo da concorrência, sobretudo de outras especialidades, fica nesse vídeo até o final, porque ele vai te ajudar na sua prática clínica. Agora, se você está 100% satisfeita com a sua prática clínica, com os resultados que você vem obtendo nos seus tratamentos, esse vídeo não é para você. E para aqueles que querem uma receita de bolo, que acham que apenas participar de aulas e de cursos vai trazer bons resultados, eu tenho uma notícia: não existe milagre. Eu hoje vou passar para vocês o que vem funcionando para mim e para os meus alunos. São mais de 20 anos ensinando e aplicando essa metodologia na prática clínica e eu reforço, vale a pena cada segundo de esforço, porque os resultados são muito claros e positivos. Em mais de 20 anos, quantos foram os alunos que chegavam no curso desanimados, querendo desistir, e depois começaram a aplicar na prática essa metodologia e viram os resultados aparecerem de uma forma completamente diferente, de uma forma positiva, e estão atuando no mercado com muito sucesso até hoje. Um outro exemplo recente que eu tive foi com um aluno dessa última turma do FAME,
Ele estava atendendo uma criança de 9 anos com muito atraso no desenvolvimento e ele não conseguia evoluir no caso. Essa criança era muito resistente aos estímulos, a família não colaborava com o tratamento, o que a gente vê ainda, né, hoje, que é uma grande barreira que a gente enfrenta. E nas primeiras sessões que ele começou a aplicar esses elementos que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, a paciente mudou. Começou a aceitar os estímulos, começou a participar mais do tratamento e parou de chorar, começou a sorrir, uma coisa que era inimaginável. Isso dá uma vontade maior ainda do terapeuta investir, não é verdade? A gente fica feliz de ver que aquele investimento, que aquele esforço todo está trazendo um resultado não só para nós, mas para a criança e para a família. A gente precisa dessa colaboração com a família, isso faz toda a diferença no tratamento. Além do que, a família, ela precisa entender o que nós fazemos no trabalho, qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa função, qual que é a nossa meta, qual que é o nosso programa. A família, ela não só precisa participar como entregar a criança para nós, eles precisam entender desse trabalho para acreditar realmente que vale a pena esse investimento. O bom dessa metodologia, gente, é que uma boa parte das vezes começamos a enxergar os efeitos já na primeira sessão de aplicação. Por exemplo, eu estou com 3 casos aqui que eu trabalhei durante 1 mês antes deles saírem de férias. E o retorno que as famílias me deram foi que foi totalmente diferente no desempenho, na maneira de brincar, na maneira de interagir, mesmo elas ficando 2 semanas sem terapia. Então, foram crianças que fizeram 1 mês de terapia, durante 2 semanas ficaram de férias, e mesmo assim as famílias relataram quão diferente elas estavam. É milagre? É bom demais para ser verdade? Não. É ciência, é prática clínica, com comprometimento e mais de 30 anos aplicando esses conhecimentos diariamente no consultório. Tem um outro caso, uma criança com síndrome de Moebius. Eu não sei se vocês conhecem, mas o prognóstico é muito desanimador para algumas famílias. E essa criança chegou para mim com 6 meses de idade, muito comprometido, e os médicos desanimaram muito a família, falando que ele não ia conseguir falar, que ele ia ter muita dificuldade alimentar, que a parte escolar dele ia ser muito comprometida, ou seja, um prognóstico muito ruim. E hoje, essa criança, ela conquistou tudo aquilo que uma criança normal pode conquistar. Ou seja, essa criança hoje, ela anda, ela fala, ela tem habilidades funcionais muito evoluídas, ela faz esportes, ela faz luta marcial e essa criança está totalmente adaptada na escola. Hoje essa criança é um dos melhores alunos, uma criança que está sendo reabilitada de uma forma maravilhosa. E isso dá para a família uma vontade muito grande de investir ainda mais. A síndrome realmente acabou? Não. Ele continua tendo a síndrome. O mais importante é que o trabalho feito com ele trouxe um resultado maravilhoso. Gente, isso é muito gratificante. Para nós profissionais, para a família, saber que todo mundo que compartilhou desse momento, que compartilha desses momentos tão difíceis com a família, pode conseguir resultados maravilhosos. Hoje, esses mesmos médicos que acompanharam essa criança ficam maravilhados com os resultados. Inclusive, tem uma médica que ela faz um trabalho sobre essa síndrome e ela tem levado o caso dele para estudos fora do Brasil. Então, gente, a importância do nosso trabalho, na verdade, porque quem faz esse trabalho de reabilitar somos nós. Então, nisso tudo, foi uma abordagem? Foi uma técnica? Foi um curso? Não, gente, é um conjunto de elementos. É a forma que o terapeuta consegue agregar esses conhecimentos para transformar isso numa terapia. É a forma que o terapeuta consegue transformar isso
num tratamento consistente que tenha realmente resultados funcionais. Se essa criança tivesse chegado para mim há uns 20 anos atrás, com certeza a realidade dela seria diferente. Totalmente diferente, porque eu ainda estava um pouco perdida com relação aos planos, ao plano terapêutico, a maneira de montar um ambiente terapêutico, com dificuldade de avaliar e de aplicar esses conhecimentos. Minha realidade nos tratamentos e a profissão era completamente diferente de hoje. Quando eu comecei a aplicar essa metodologia, quer dizer, eu mudei a minha visão, a minha observação ficou mais aprimorada, fez toda a diferença nos resultados do meu tratamento. E com isso, gente, a gente ganha uma confiança na gente, no trabalho da gente, na identidade, que é o mais importante de tudo, que eu considero. Quando essa identidade está sedimentada, a gente consegue passar para a família mais credibilidade, mais confiança. E quem ganha? Nós e os nossos pacientes. Quando eu me formei há 37 anos atrás, vocês não imaginam a dificuldade como terapeuta ocupacional que eu enfrentei. Primeiro, a crise da identidade. Quem eu sou? O que eu vou fazer? Como que monta um consultório? Como que trata? Vocês nem imaginam. Hoje vocês convivem com oferta de muitos recursos, de muitos cursos, o que nessa época a gente não tinha. Eu não tive um terapeuta ocupacional que pudesse me orientar. Não existia, né? Era assim uma raridade. E eu tive que me juntar aos fisioterapeutas e fonoaudiólogos, pessoas que fazia parte da minha área. E eu aprendi muito com as físio. Eu fui supervisionada por muito tempo por uma fisioterapeuta que me ensinou a CTO. Olha que coisa doida, gente. Eu aprendi a CTO com ela, porque ela era uma fisioterapeuta tão funcional que eu falava assim com ela: puxa vida, você é uma fisioterapeuta ocupacional, porque sobre função, sobre desempenho ocupacional, eu aprendi tudo com ela. Eu viajava, gente, 16 horas por semana para encontrar com essa profissional maravilhosa para aprender. O que eu ganhava ia tudo em supervisão, porque eu estava em busca dessa identidade que era o mais importante para mim no momento. Gente, meu primeiro trabalho foi numa clínica que, eu não sei se muitos aqui não vão saber, que são mais novos, mas que era LBA, que hoje é a PAI. Gente, eu tive crises dentro dessa instituição porque não tinha sala de TO, não tinha identificação nenhuma que era de TO. Não tinha mobiliário, não tinha material, não tinha brinquedo. Era muito parecido com a sala de belas artes. Então, era uma coisa assim que me deixou profundamente angustiada. E eu tive que sair dessa clínica para montar meu consultório, para montar a minha maneira, aquilo que eu imaginava. Na verdade, eu imaginava o que era TO, o que eu queria ser. E foi assim que eu comecei a minha construção como terapeuta ocupacional. Gente, angústia é uma coisa que nos move, né? Não pode nos paralisar. Então, foi nessa angústia, mas nessa busca constante e incessante, foi que eu desenvolvi a minha maneira de trabalhar. E eu quero passar um recado aqui para todas as TOs. Não fique querendo ser igual até o fulano, até o fulano. O fato já de você ter conhecimento, você vai montar a sua identidade profissional, porque nós nunca vamos ser iguais aos outros. E também eu quero levantar uma questão aqui, que cada paciente que chega na sua clínica, ele é diferente do outro. Então você vai ter que ter uma maneira de abordar esse paciente na sua particularidade. Então, o mais importante disso, gente, não perca a individualidade. Aprendam, né? Observem, apliquem o conhecimento, mas não se esqueçam, você é único. Você tem uma identidade própria de terapeuta ocupacional. Eu falo isso, né? Eu abri um parênteses aqui para terapeuta ocupacional, porque eu sou terapeuta ocupacional e eu passo a minha história. Mas
tudo que eu vou falar aqui é muito útil para todos os profissionais das áreas afins, não somente para terapeuta ocupacional. E foi nessa busca incessante pela minha identidade profissional, para ter mais clareza sobre os tratamentos, sobre a minha maneira de tratar e obter melhores resultados nos meus tratamentos, é que eu cheguei nesses 4 elementos que eu vou te ensinar hoje e desenvolvi essa metodologia MAPA para facilitar a aplicação desses elementos na minha prática clínica. Então eu vou contar para vocês, vou relatar uma história. Vocês já viram que eu amo contar história, eu acho que ilustra bastante o processo pelo qual eu passei e que fica muito mais fácil de vocês compreenderem tudo isso que eu venho relatando aqui. Então, há muitos anos atrás, antes de saber como criar, como desenvolver um ambiente terapêutico, eu tive uma crise muito forte com uma paciente que tinha 1 ano de idade, era uma criança com paralisia cerebral e essa criança estava com muito problema na TO. Ela não apresentava problema na físio, na fono, mas na TO, comigo ela estava. Ela estava muito frustrada, ela chorava muito. E por que ela estava daquela forma? Eu custei entender que aquela criança, ela queria brincar. Ela queria usar as mãos, que era uma estrutura que estava totalmente limitada para ela realizar o que ela estava querendo, porque ela era uma criança muito inteligente. E foi aí que eu comecei a questionar o meu trabalho, achar que eu não estava tratando direito, quando um belo dia, veio uma luz e eu sentei essa criança, estava com essa criança na bola, nessa época a gente usava muito bola e tudo, mas os braços estavam lá esquecidos. E foi aí que eu tive a ideia, olhei assim de lado e vi um cabo de vassoura. Eu falei, gente, eu vou colocar esse cabo de vassoura na mão dessa criança. E quando eu coloquei o cabo de vassoura na mão dela, imediatamente ela parou de chorar. Foi quando eu percebi que o movimento de preensão, que era tão difícil, ele apareceu no momento que ela colocou as mãos ali. E eu peguei, aproveitei o momento e comecei a movimentar aquele cabo de vassoura junto com ela e ela ficou feliz, olhava para mim. Então, o problema, na verdade, não era a minha pessoa, era o que eu estava fazendo, porque eu estava achando que o problema era comigo. De certa forma, assim, né, gente? É o problema como terapeuta ocupacional. Bom, quando eu percebi que eu podia usar aquele cabo de vassoura como um recurso maravilhoso para desenvolver a apreensão e outras coisas mais, na hora foi surgindo 1000 ideias. Eu comecei a amarrar brinquedos para ela puxar, para ela explorar, para ela olhar, e eu tive a ajuda de uma outra pessoa que segurava esse cabo de vassoura, que era minha secretária, e que eu falava, levanta, abaixa, vai para o lado, e ali aquele simples cabo de vassoura virou um recurso fantástico. E foi a partir dessa experiência que eu percebi que esses 4 elementos, que essa metodologia realmente traziam resultados positivos para a minha prática clínica. E aí eu não parei mais. Continuei a aplicar essa metodologia nos meus tratamentos e ter resultados consistentemente positivos nos tratamentos. Então, hoje eu vou ensinar para vocês sobre esses 4 elementos e como aplicá-los na sua prática clínica. E se você quiser aprofundar ainda mais sobre essa metodologia, eu te convido a participar do curso FAME. É o curso mais completo sobre esse assunto, onde aprofundamos na parte teórica, com mais exemplos, com mais estudo de casos, explicações, quanto na parte prática, através da imersão, na troca de experiências e supervisão. Gente, eu falo que o FAME é como uma impressora 3D, ou melhor, 4D, porque ele transforma todo o conhecimento e conteúdo que temos
em atividades terapêuticas eficientes? Então, o primeiro elemento é o movimento funcional. O que é um movimento funcional? É um movimento com intenção. É o que eu faço com o meu corpo para alcançar o objetivo. É aquilo que eu quero. Então, um exemplo muito claro, né? Eu quero beber água, né? Todo o processo para eu alcançar o copo, né? A gente chama de movimento funcional. Então, depende da postura que eu estou, ou sentado ou de pé. Então, nesse movimento funcional que é pegar o copo de água para beber água, né? Eu faço todo um movimento com o meu corpo, eu tenho uma postura adequada, eu tenho o ajuste adequado da pressão, tá? Então são movimentos que o corpo vai combinando uma estrutura com a outra para eu alcançar o meu objetivo. Então, no nosso trabalho, como que esse movimento funcional é aplicado? Primeira coisa, né? A gente sempre vai partir do princípio que qual que é o meu objetivo. Vamos supor, o paciente precisa alcançar o copo para beber água, ele não consegue beber água sozinho, eu não sei. Então, eu vou analisar essa postura do paciente, a distância, as estruturas envolvidas nessa atividade, que estruturas são essas, qual que é o ambiente que é favorável para isso acontecer. Então, eu tenho aí diversas circunstâncias envolvidas, tanto no corpo quanto no ambiente. Então, na nossa prática clínica, tudo isso deve ser analisado para seja uma função, uma atividade simples ou mais complexa. Existe um passo a passo para isso acontecer. Então, quando a gente vê que um paciente não tem essa condição, não consegue realizar uma função simples, eu estou dando um exemplo simples aqui, que é pegar um copo para beber água, né? Eu estou dando um exemplo simples, mas muitas vezes, para a gente, o simples, para eles é mais complexo. Então, esse ajuste que deve ser feito é qual é o copo, qual é a distância que eu vou começar a treinar esse paciente para ele alcançar esse copo, de que material é esse copo, aonde que ele vai estar sentado, se vai ser sentado, se vai ser de pé, qual que é o mobiliário mais adequado que vai favorecer a postura para o movimento acontecer. Então, existe um cenário que ele tem que ser todo estruturado e construído para preparar esse paciente para a função que ele vai executar. Eu estou dando um exemplo do copo, mas quantas coisas no dia a dia que o paciente precisa sentar, levantar, alcançar. São movimentos que fazem parte do dia a dia de todos nós. Então, esse passo a passo, ele deve ser analisado com muito critério para a gente indicar a atividade correta. Então, a atividade que eu considero o segundo ponto, isso, gente, pode ser, não tem uma sequência. Eu dei o nome de mapa para a gente tá lembrando desses 4 elementos. Mas falando, então, sobre atividade, ela já começa lá no processo, quando o paciente chega, durante a anamnese. Quando a família chega trazendo uma queixa, o que é? Eles vêm porque alguma coisa o paciente não consegue realizar. Ou não consegue executar uma ação correta, tem dificuldade. Então, o problema sempre que a gente recebe na execução, no que o paciente deixou de fazer ou não consegue fazer. Esse processo da análise da atividade, ele envolve tudo isso que a gente vai comentar aqui, que eu já comentei a respeito do movimento, da postura, do ambiente. Então, elas estão o tempo todo interagindo. Então, o processo
da atividade terapêutica, ela não é separada, ela não é sozinha, ela depende de uma sequência nesse processo, tá? Então, é o corpo no ambiente realizando uma atividade. Envolve estrutura, envolve função, envolve o ambiente, aquilo que eu vou trabalhar com o paciente. Naquilo que é o ambiente, são os materiais que eu vou utilizar, qual que é o tipo de material que o paciente aceita, qual que ele não aceita. Isso tudo a gente consegue ver durante o momento que eu estou trazendo uma atividade para aquele paciente. Então, por exemplo, chegou para mim essa semana um bebê que a mãe está com muita dificuldade que ele beba água, tá? Então, é uma criança que já tem uma limitação de atividade numa questão muito importante, que é de sobrevivência, né? Então, o que eu percebi? Que essa criança, enquanto eu conversava com a mãe, a babá estava sentada no tatame com ela, eu coloquei uns brinquedos e a criança pegava um brinquedo, pegava outro, colocava na boca, mas no momento que eu pedi para que afastasse os brinquedos, para eu ver como que essa criança estava deslocando, qual que seria o tipo de objeto que ele ia selecionar para colocar na boca, ele não conseguiu nem sair do lugar. Ele não conseguiu nem deslocar. Então, já começa aí a questão da postura, do movimento, do tônus, do equilíbrio, uma série de coisas que a gente tem que analisar para chegar no nosso objetivo, que é essa criança beber água. Então, é analisar uma série de coisas dentro do contexto que envolve, que está limitando essa atividade, que, como eu disse, ela é muito importante. Então, é um bebê que nunca aceitou tomar água na mamadeira, que rejeita a mamadeira, é um bebê que não consegue outros copos, a não ser um copo aberto, e por isso ele bebe pouca água. Então, vocês podem perguntar, Ivana, mas qual que é a relação que tem desse bebê sentado num tatame para alcançar brinquedos e ele beber água? Por enquanto, não sei. Eu só sei que essa criança precisa ser vista e avaliada em várias situações. Então, se eu tenho vários materiais ali para ele pegar, o objeto para ele pegar e ele escolhe um e não escolhe o outro, são pistas que estão me dando, que o ambiente já está me dando, que ele está me dando de como atuar numa atividade com ele. Ele está me dando pistas para eu começar a analisar esse processo terapêutico. Ambiente, postura, movimento, né, materiais. E aí eu vou conseguir perceber o que é que está acontecendo, que está limitando essa função, né, essa atividade beber água. Então, no terceiro elemento, que é a postura, que é a posição do corpo no espaço, onde ele vai funcionar melhor, onde ele vai movimentar melhor, onde ele não consegue movimentar, né? Qual é o assento que eu vou usar. Então, a postura, ela tem toda uma relação com o ambiente, né? É uma interação do corpo com o ambiente ali o tempo todo para conseguir a realização, a execução de uma tarefa. Então, quando eu tenho um paciente com a postura adequada, quando eu tenho um ambiente, né, um banco, uma cadeira, um rolo que ajusta a essa demanda para realizar tal atividade, eu consigo uma performance melhor. Então, se eu tenho um local que o paciente não está bem sentado, que ele não está com a postura adequada, então eu vou ter um impacto ali, eu vou ter um problema nessa atividade. Eu sempre dou exemplo de atividades no chão. Eu particularmente não gosto na clínica de atividades no chão, porque o paciente fica muito desalinhado,
porque limita muito os movimentos do corpo. Eu, inclusive, já postei uns vídeos de uma criança, a mesma criança fazendo a mesma atividade no chão e fazendo num outro ambiente. É totalmente diferente. Então, isso tudo precisa ser analisado, porque muitas vezes a gente vai colocar o problema na atividade, quando na verdade não é na postura. Então, ela tem importância muito grande durante essa análise de atividade. Então, no quarto elemento, que é o ambiente, gente, ele é... Eu estou falando de todos aqui de extrema importância, porque todos são importantes, são mesmo. Um não funciona sem o outro. Então, se eu tenho uma criança que pode sentar num banco de mobilidade e esse banco dá para alturas, né, diversas alturas, eu vou ter que ajustar esse banco, né, no apoio do pé, de acordo com cada paciente que sentar aqui. Ou se eu vou sentar, né, nessa posição, na lateral, se eu vou sentar de frente, porque se eu quero um movimento mais de rotação, eu vou sentar nessa posição. Então, o ambiente, né, o mobiliário que eu utilizo, a altura dos recursos do mobiliário com relação ao corpo, isso é extremamente importante. Por exemplo, eu vejo muitas vezes em cursos, quando os terapeutas vão montar um ambiente, o quadro está lá em cima, o paciente está embaixo. Ah, mas eu estou fazendo eu quero que esse paciente trabalhe o movimento de cabeça na lateral, na frente e movimenta melhor, que ele faça mais rotação. Mas, gente, olha só, o equipamento está correto, o ambiente está ok para fazer determinada atividade, eu quero que essa criança, que esse paciente movimente o pescoço, a cabeça e os olhos. Mas se eu coloco numa altura que não é adequada, eu vou limitar esse ambiente que eu montei, eu vou limitar a ação do paciente. Então, é um conjunto de coisas funcionando o tempo todo. E isso dentro de um contexto, dentro de um contexto de terapia, isso às vezes deixa a gente um pouco assim na dúvida, porque é aí que entra uma outra questão que eu considero primordial. É o terapeuta saber observar, olhar como que o paciente desempenha a atividade. Esse treino da observação, ele tem que existir. E isso, curso nenhum, abordagem nenhuma vai te ensinar. Isso é um treino diário e depende de cada um de nós. Eu poderia ficar aqui falando, dando vários exemplos reais da minha clínica, mas isso eu faço no curso FAME, que é um curso completo sobre esse tema. São 12 horas de conteúdo, muita troca de experiências, são 4 horas online que eu chamo de parte teórica. Nessa parte são 22 aulas que eu explico sobre ambiente terapêutico, atividades terapêuticas, avaliação funcional segundo o modelo da CIF e vou demonstrando a aplicação de toda essa teoria na prática. A segunda parte dura 8 horas. Os alunos também trazem casos e fazemos uma espécie de supervisão. Por fim, os alunos vão aplicar na prática o que eles aprenderam na teoria. Para aqueles alunos que não puderem estar presentes na imersão, será disponibilizada a aula gravada. Inclusive, esses alunos podem enviar as dúvidas que eu explicarei. Nesses mais de 35 anos de experiência clínica e 20 como professora, uma coisa eu posso afirmar: enquanto não fortalecermos a base de nosso raciocínio clínico na prática clínica, podemos fazer os melhores cursos, que vamos continuar com dificuldades e dúvidas nos pontos centrais do tratamento, como dificuldade em avaliar, dificuldade em montar um ambiente terapêutico, dificuldade em relatórios, dificuldades nas atividades terapêuticas, dificuldade nos relacionamentos com as famílias e resultados abaixo dos esperados. Porque é como um construtor.
Quando ele vai fazer uma obra, ele planeja tudo antes. E se esse planejamento não está correto, essa obra vai ter infiltrações, problemas e pode até cair. E o FAME é o curso que ensina a fazer o melhor planejamento para uma boa prática clínica. Por exemplo, nessa última turma, teve uma aluna que me relatou que vários pontos que ela já sabia e que ela tinha esquecido com o tempo, que ela já não estava mais aplicando aqueles temas. Depois do curso FAME, ela retomou aquela prática, aqueles pontos do planejamento, e os tratamentos começaram a apresentar melhora de imediato. Eu, como TO, eu já passei muitas dificuldades nos tratamentos, e o que me faz continuar ensinando essa metodologia é o resultado que os alunos me relatam. Eu amo o que eu faço, amo as transformações que esse tratamento traz para os meus pacientes. Mas nem sempre foi assim. E tenho a total consciência que foi essa metodologia que eu comecei a aplicar que trouxe grandes transformações nos meus tratamentos. E por isso, para mim, não tem preço ver colegas que chegam com as mesmas dificuldades que eu tive e a partir daí, da aplicação dessa metodologia, verem a transformação nos seus tratamentos e na prática clínica também. Isso não tem preço. E ainda, para os alunos dessa turma, eu fiz um bônus maravilhoso, que é a supervisão de um caso clínico comigo durante 1 hora. Então, para você se inscrever hoje no curso FAME, você pode me trazer um caso real da sua clínica, que faremos uma supervisão de 1 hora, além das 12 horas de muito conteúdo sobre a prática clínica. Se você quer acabar de vez com essas dúvidas básicas que travam a sua prática clínica, que atrapalham a aplicação dos seus conhecimentos durante os seus tratamentos, clique no botão abaixo e faça sua inscrição hoje, porque eu tenho certeza que você vai se perguntar por que eu não fiz o curso FAME antes. Assim que sua inscrição for confirmada, você vai receber um e-mail com o acesso à primeira parte do curso, que é a parte teórica, gravada. Você pode imediatamente começar a assistir quantas vezes você quiser e de onde você quiser. Embaixo de cada aula tem um campo de envio de dúvidas que você pode escrever as suas dúvidas que eu vou responder. Gente, não é à toa que todos os cursos que eu já ministrei, os alunos me falam, é um curso divisor de águas na minha carreira. Por isso, eu te espero no curso FAME.